Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Bebê Protegido. Eu sou o Juliano Rocha, sou tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, sou instrutor também dos bombeiros, eu formo bombeiros para que eles possam agir em situações de emergência. E o propósito aqui do Bebê Protegido é ensinar mães a salvar seus filhos em situações de emergência. E quem vai participar dessa jornada comigo, né, desse projeto que nós temos, é o Warner Campos, meu grande amigo, e ele vai se apresentar aí para você, para essa live de hoje. E aí, Warner, seja muito bem-vindo! Salve, Juliano, boa noite a todos que nos acompanham, nosso canal Bebê Protegido, nosso grande projeto, nossa menina dos olhos de ouro, agora que a gente acompanha, que a gente está com tanta empolgação, tanta preocupação em colocar esse projeto para andar. Meu nome é Warner Campos, sou tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, sou médico formado pela Universidade Federal do Ceará e juntamente com o Juliano e a equipe dele, toda a equipe técnica que faz o Bebê Protegido, a gente vai conversar aqui sobre como se preparar, como trazer essa segurança para a nossa família, treinando o pai, treinando principalmente a mãe, aquela pessoa, aquele cuidador, a pessoa que está diretamente com a criança, para trazer esse conhecimento, esse acompanhamento e fazer que o nosso bebê fique realmente protegido. Vamos lá, Juliano? Valeu, Campos, valeu. E hoje a gente vai falar das vantagens da mãe dela estar preparada para agir em situações de emergência. A primeira vantagem é muito óbvia, né? E é a maior de todas. Você vai garantir a vida do seu filho. E a vida do filho é uma coisa que verdadeiramente não tem preço. Uma outra também, que é uma vantagem fantástica, você vai garantir a saúde dele. Quando a mãe está grávida, né? No dia que ela descobre que ela está grávida, e aí o pessoal diz, nossa, seu filho vai ser lindo. E a mãe quer verdadeiramente que o filho seja lindo, mas o que é que ela fala? Tomara que seja lindo, mas o que eu quero mesmo é que ele venha com saúde, né? E toda a vida a mãe gestante, ela repete isso, o pai, a família, todo mundo deseja que o filho venha com saúde, e você estando preparada para agir em situações de emergência, você vai poder contribuir para a saúde do seu filho, salvar a vida dele, garantir a saúde dele, e muitas outras vantagens que você terá, mesmo que você não tenha que agir. A gente torce que você esteja bem preparada, mas que você nunca precise usar esse tipo de conhecimento, né? É igual bombeiro. Eu sou bombeiro, o Warner Campos é bombeiro também. E a gente ama a nossa profissão, mas a gente torce para que ninguém precise dos nossos serviços. E se alguém está precisando é porque algo grave aconteceu. Então, a gente quer que você tenha esse conhecimento, que você esteja preparado. Se for preciso, você vai agir bem, da maneira correta, mas a gente quer que você não tenha sorte de não precisar disso. Mas, como a gente já mostrou, as estatísticas mostram 1 em cada 84 bebês de 0 a 4 anos, ele vai se internar devido a um acidente. Então, é um índice muito alto. Eu vejo uma batida de carro em São Paulo, se eu não me engano, é 1 a cada 830. Eu não estou bem certo. Mas imagina, 1 a cada 833, eu acho. As pessoas pagam seguro de carro para se proteger, né, para se resguardar da questão da batida de carro. Mas as pessoas não se preocupam muito em estar preparadas para agir em uma situação de emergências, em uma situação de acidente com o filho, e a probabilidade é bem mais alta, né? E como eu disse, a pessoa ela consegue que está preparada para isso, mesmo que ela nunca precise agir, ela ainda assim vai ter ganhos. Como, por exemplo, ela vai estar mais tranquila, porque ela sabe que se acontecer, ela sabe como proceder, né? Ela vai estar mais segura, ela vai ter mais paz. Mas eu vou decorrer sobre isso junto com o Campos durante a live, e eu queria só pontuar, no dia 21 de março, foi o dia da síndrome de Down, e eu quero dizer que a gente, do Bebê Protegido, a gente se preocupa muito com crianças atípicas. É aquela criança que não tem um desenvolvimento como a maioria das outras, não tem um desenvolvimento típico, digamos assim, né? E a gente se preocupa muito com crianças atípicas, a gente sabe da luta de uma mãe, de uma criança atípica, é uma rotina totalmente diferente de uma criança típica, digamos assim, fisioterapia, TO, fono, exames, consultas médicas, isso passa a fazer parte da rotina
da mãe de uma criança atípica, e a mãe de uma criança atípica, ela é super ultra plus, mãe já é mãe, a mãe já é super dedicada, mas a mãe de uma criança atípica, ela tem uma força, ela tem uma energia, ela tem um senso de compreensão e de empatia com os outros fantástico. Então, eu quero dizer que a gente do Bebê Protegido está junto com você, e isso que a gente aborda aqui também serve para os cuidados com seu filho. Então, você fica à vontade para entrar no canal, seguir nossas redes sociais, compartilhar essas redes sociais com pessoas que você acha que esse nosso conteúdo, essa nossa abordagem pode contribuir. Então, essa é a informação que eu queria dar em relação às mães de crianças atípicas. Estamos juntos. Eu depois, em algum outro momento aí, durante essa nossa jornada, eu vou contar a experiência que eu tive em relação a isso, experiência pessoal, e eu entendo bem uma mãe de criança atípica, certo? Bem, Campos, aproveitar que a gente deu começar aqui a abordar, tu já atendeu alguma pessoa atípica, assim, já conheceu alguém assim, tem alguma experiência sobre isso? Isso, Juliana, a grande preocupação com uma criança com desenvolvimento não compatível com a idade, né, de modo geral, é que a gente sabe que ela está mais exposta a algumas situações. Você citou aí a síndrome de Down. Existem algumas deficiências genéticas atreladas à musculatura cardíaca, a deficiência de septo intraventricular ou atroventricular, que estão relacionadas à criança com síndrome de Down. Existe a situação da paralisia cerebral, né? Aquela criança que, por algum motivo, no decorrer do parto, deixou de receber oxigênio e ela tem uma certa lesão cerebral nessa situação. Então, tem deficiência motora, tem deficiência de cognição. Então, essas crianças precisam de uma atenção redobrada, porque ou ela, devido àquele pequeno atraso de relação cognitiva, não consegue perceber o perigo que está ao redor dela, ou ela, por alguma situação de lesão ou situação genética, ela está susceptível a outros perigos que uma criança dita normal não está. Então, esse cuidado, a gente sabe que as mães que têm esse bebê, essa criança em casa, elas já conhecem esses riscos e são mais atentas. Mas a pergunta que eu faço é, essa mãe vai estar 24 horas por dia ao lado dessa criança? Ela vai precisar trabalhar, vai precisar fazer os afazeres domésticos, vai precisar sair de casa para fazer alguma situação extra, né, o domicílio. Então, ela precisa também entender que precisa treinar outras pessoas que estão na residência com ela, são os cuidadores de crianças, né, as babás, as pessoas secretárias do lar. Essas pessoas também precisam entender que na função delas também está ligada ao atendimento à emergência com aquela criança. Então, é uma extrapolação do bebê protegido. A gente foca muito na mãe, foca muito no pai, na mãe principalmente. A gente sabe que todas as pessoas que lidam com essas crianças precisam ficar atentas. E as histórias são inúmeras, de situações em que aquela mãe, que é muito atenta, muito preocupada, muitas vezes treinada, precisa sair e a criança ficou aos cuidados de uma terceira pessoa e essa pessoa descuidou. Não por maldade, obviamente, mas um segundo, né, de falta de atenção pode gerar uma situação de estresse, uma situação de perigo, uma situação de emergência, e ela precisa também estar treinada. Então, a gente tem que essa preocupação, e infelizmente nós temos alguns casos de crianças que se machucaram, que se engasgaram, que se envolveram em acidente, em queda, em choque elétrico, fraturas, por conta exatamente dessa situação de desenvolvimento um pouco incompatível com o normal. Mas é uma preocupação também do bebê protegido. A gente vai abraçar também essa ideia, esse público, essas famílias que têm uma criança em casa que precisa de uma atenção especial, e a gente está aqui também para ajudar, proteger e fazer com que a segurança reine nesse lar também. Muito bem, campeão, muito bem. E o Campos, ele falou bem, ele também é instrutor, né, de emergência pré-hospitalar, e quando ele teve a bebezinha dele, né, a filha dele, a Laura, que hoje está uma moça já linda, super inteligente, teve um acidente desse, depois ele conta para vocês aí, se ligam no nosso canal, que certamente vai ter algum momento que ele vai contar um acidente que teve e que ele treinou a cuidadora da Laura, né, Campos, ela soube o que fazer, né? Rapidinho só para dizer, depois tu conta aí. Depois segue as nossas redes sociais que ele vai contar essa história, tá ok?
É isso, a gente te conta a história completa em outra situação, mas o fato é que a minha funcionária já estava treinada pela gente, soube como estabilizar, conter o sangramento, conter o alinhamento daquele membro para evitar uma sequela motora, e ela agora está ótima. Show de bola, campeão. Bem, então, para a gente falar das vantagens de você ter um conhecimento de emergência pré-hospitalar, primeiro eu quero contextualizar a situação. Então, eu quero que você me acompanhe aqui nessa história que eu vou contar, procure se colocar nessa situação. Imagine aí, 4 anos atrás, num apartamento, né? A mãe está sentada na sala, no tapetinho, está no chão da sala, no tapetinho com o filhinho dela, né? Eles estão brincando lá, a mãe dedicada, brincando, muito zelosa, atenciosa, brincando com o filhinho, no chão, no tapetinho. O pai foi trabalhar, então a mãe está só com a criança. Batem na porta, ela vai ver quem é, e é o zelador está a encomenda que ela tinha pedido pelo correio, chegou naquele dia, ela recebe, assina, recebe a encomenda, dá tchau para o zelador, e quando ela olha, volta para o tapete, a criança está deitada no chão. E ela vê aquela criança deitada no chão, a criança não emite som, parece querer chorar, mas não consegue. Ela nota que tem alguma coisa errada, ela não sabe o que fazer, ela liga para o pai. E aí ela liga para o marido, conta a história, o marido diz, olha, pede ajuda aos vizinhos. E aí ela vai lá no vizinho, né, diz, olha como é que está minha filha, meu filho está assim, e aí os vizinhos olham, também não sabem o que fazer. O vizinho fala, já sei, tem uma amiga minha do outro bloco, que ela é enfermeira, eu vou ligar para ela. Quando está ligando, a criancinha que está no braço da mãe, ela apaga, como se fosse ela desmaiou. E aí a mãe se desespera, começa a gritar, e o vizinho, não, vamos fazer o seguinte, vamos para o hospital. E aí eles vão para o hospital, rápido, a mãe desesperada já, a criancinha mole, desmaiou no braço dela, e eles chegam no hospital, a equipe médica já pega a criança totalmente desacordada, as extremidades já roxas, e elas entregam para a equipe médica e fica aquela tensão do que aconteceu. O pai vai para o hospital, né, imediatamente, e aí depois de algumas horas, o médico chega e dá uma notícia. Olha, eu tenho 2 notícias para lhe dar. Seu filho foi salvo, ele está vivo, mas ele vai ter sequelas. E a mãe demora um tempo para assimilar aquilo, e de sorte é que 4 anos depois, a rotina dessa mãe muda. A rotina dessa mãe, desses 4 anos seguintes, levando toda terça e quinta à tarde o bebê, o seu filho, né, para fisioterapia. Na sexta-feira à tarde, ela leva o filho para fono. Então, e fora que em casa, ela tem uma rotina totalmente diferente do que ela teria. Tudo isso mudou porque há 4 anos atrás, né, aconteceu aquele incidente. Então, percebam que esse caso que eu contei aqui é um caso hipotético, mas a gente escuta diversas histórias dessa. Eu já atendi situações assim, o Campo certamente já atendeu, e a gente escuta histórias dessas de crianças. Quando você vai para clínicas de fisioterapia, basta você conversar com as mães lá, com as pessoas que estão acompanhando as crianças, você escuta histórias desse tipo. Então, essa é a nova rotina. Além dessa nova rotina, a mãe também dedica o dinheiro dela para dar um melhor tratamento para o filho. A mãe, muitas vezes, ela, ao invés de dar um presente para o filho, ela dá um remédio. Fora que fica aquele sentimento de culpa, aquele auto-julgamento, como se ela fosse uma má mãe. E não é isso, tem nada a ver com isso, mas ela se auto-julga, assim. Aquele medo também de ser julgado pelos parentes, porque vão pensar de mim, vão achar que eu sou uma mãe negligente, eu não sou, e verdadeiramente não é, mas isso fica martelando na cabeça dela. E o medo de perder o amor do filho, né? Sabe, quando ele ficar grande, ele vai me perdoar, ele vai entender. Enfim, essa é a rotina que aconteceu com essa mãe que eu contei a história. Agora, a gente vai contar essa mesma história, uma outra situação. Nessa história que eu contei, a mãe ela não entendia nada de emergência. Ela não estava preparada para a situação de emergência. Ela é atenciosa, ela é cuidadosa, ela é prestativa, ela é dedicada ao filho, mas ela não entendia nada de emergência. Talvez porque ninguém nunca tinha dito para ela que isso era importante, né? Talvez se alguém falasse, olha, se tu souber lidar com a emergência, vai ser melhor para o teu filho, certamente
Toda mãe é dedicada, amigo. Se alguém tivesse dito para ela, ela teria se preparado. Mas essa informação acho que nunca chegou para ela. Como eu já disse em outras vezes, e o Campos também, isso era coisa que era para ter na escola. Era para ser obrigado, obrigado. Infelizmente não é. Então, cabe a gente, eu e o Campos, a gente está procurando trazer esse tipo de conhecimento para vocês. Cabe a vocês, para ajudar a gente, divulga isso daí, divulga esse canal, divulga as nossas redes sociais, é Bebê Protegido no YouTube, no Instagram e no Facebook. Mas contei essa história da criança, da mãe se preparada para a situação de emergência. Vou contar a mesma história agora, com um outro viés. Há 4 anos atrás, em um apartamento, está uma mãe brincando com o filho dela num tapetinho. O pai foi trabalhar, então ela estava só com o filho. Batem na porta. Ela vai ver quem é o zelador com a encomenda que chegou pelo correio que ela tinha pedido. Ela recebe a encomenda, assina tudo que tem que assinar, agradece o zelador, dá tchau. Quando ela volta, a criança está deitada no chão, sem se mexer, com a cara como quem quer chorar, mas não consegue. Então, ela se aproxima, verifica rapidamente os sinais vitais da criança, faz uma avaliação inicial. Na avaliação inicial, ela já percebe que a via aérea da criança está obstruída. Quando ela percebe isso, ela faz a manobra de desobstrução de vias aéreas e no segundo ciclo, ela consegue desobstruir a via aérea do filho. E que o filho se engasgou com o quê? Com um botão. Por acaso, um botão caiu no chão, perto ali do sofá, não foi tirado, acontece, um botão cair no chão e a gente não encontra, acontece. O filho tinha se engasgado com o botão, a mãe fica monitorando o filho, por precaução, o filho está bem, reage bem, por precaução, vai no hospital e o médico fala o quê? Olha, seu filho está ótimo, parabéns, você salvou seu filho, você salvou a vida dele. E a mãe sai dali aliviada, feliz, contente, uma autoestima lá em cima, porque ela verdadeiramente salvou a vida do filho. E 4 anos depois, dia de terça e quinta, ela vai para a academia. E na academia ela aproveita, tem uma natação, tem piscina, e ela leva o filho dela para fazer natação lá. Ela fica aqui na academia, ela corre e fica observando o filho fazendo natação. E as amigas dela brincam e chamam ela de heroína, a Mulher Maravilha, a brincadeira das amigas dela com ela. Porque além de ter salvado o filho, durante esses 4 anos, ela salvou o bebê de uma amiga também. Porque o conhecimento que ela adquiriu não serve só para o filho dela, serve para todo mundo que está ao redor. Ela consegue levar esse conhecimento e ajudar todos que estão ao redor dela. Então, as amigas chamam ela de Mulher Maravilha, de heroína. Depois que ela termina de correr, a natação também termina, e o filho vem dar um abraço nela, diz, mamãe, eu te amo. E na conversa lá, ela mostrando o filho dela para as amigas, né? E o filho fala que só tira 10, e a mãe dele, todo orgulhoso, porque meu filho só tira 10 na escola, e é fantástico. E aí, na sexta-feira, não tem TO, na sexta-feira ela vai para o salão. Ela tem tempo para ela tem tempo para o filho dela, mas tem tempo para ela, tem tempo para cuidar dela. O dinheiro dela, ela usa para ela, sobra o dinheiro, ela não está usando dinheiro para tratamento do filho, o dinheiro está para ela. E ela pode ir para o salão, pode se cuidar, ela tem esse tempo para cuidar de si também. Então, eu quero que vocês percebam o seguinte, é a mesma história, só que com desfechos totalmente diferentes. A mãe não estava preparada, e ela teve que conviver com as consequências disso pelo resto da vida. 4 anos se passaram, e ela ainda convivia com as consequências disso, inclusive consequências emocionais, né, de auto-julgamento. Na outra situação, a mãe estava preparada. Então, o que aconteceu foi uma coisa grave, mas a mãe estava preparada. Ela soube o que agir, ela soube o que fazer. E 4 anos depois, ela conta essa história com brincadeira, com orgulho até de ter podido salvar o filho. Ela tem uma autoestima melhor, ela tem uma tranquilidade melhor, ela se sente mais segura estando só com o filho, porque ela sabe que ela dá conta. Então, percebam esse tipo de benefício. Percebam essas 2 situações e comparem para ver a gritante diferença de uma mãe que estava despreparada e uma mãe que estava preparada com uma situação como essa.
É, Campos, você deve ter prestado atenção na história e pela experiência que você tem conversando com pacientes e tal, com as pessoas à sua volta aí, você percebe que uma história como essa, quando eu converso, você vai para uma clínica de fisioterapia de criança, você começa a conversar com as pessoas, isso é comum. Então, você já conversou com pessoas que tiveram sequelas, que tiveram que conviver com sequelas que poderiam ter sido evitadas em um atendimento correto e precoce no momento que se inicia um trauma, digamos assim, um acidente. Você já teve a oportunidade de conversar com pessoas que já tiveram sequelas disso? Infelizmente sim, Juliano. São duas situações que eu gostaria de puxar nessas histórias que você contou, que apesar de hipotéticas, tem um centro de realidade e de verdade muito evidente. O primeiro delas é a história de a gente achar que não acontece conosco. A gente citou isso ontem. Só acontece com o outro, é um acidente, né? A obra do acaso, e esse acaso nunca vai atingir a minha família. Você trouxe ontem um dado muito importante. 1 a cada 84 crianças serão internadas por conta de acidente doméstico. Isso é um número altíssimo, para a gente imaginar uma população do nível do Brasil e de todas as faixas econômicas, né? Vamos falar assim. Isso acontece na casa de qualquer pessoa, quer seja aquela pessoa mais abastada ou aquela pessoa mais simples. Isso pode acontecer. O primeiro ponto é isso. Não é algo distante, então é uma história que a gente imagina que não possa acontecer com a gente. Infelizmente, é algo muito tangível, muito palpável, que ocorre todos os dias. E outro ponto é aquele ponto principal, que é o nosso maior dilema, nosso maior objetivo no bebê protegido, que é o treinamento, que vai fazer toda a diferença nessas duas situações. E você citou nessa situação hipotética, né, comparando as duas mães ou as duas situações, aquela culpa, né, aquela sensação de estresse emocional causado com aquela coisa que vai ficar remoendo a vida inteira. Aquela pessoa que não soube fazer aquele procedimento vai ficar, se eu soubesse, se eu tivesse conseguido fazer a manobra para desengasgar aquela minha criança, se eu soubesse, se tivesse algum conhecimento, como recorrer, qual hospital deveria ir, em que momento deveria levar para o hospital, quais são os sinais e sintomas que me indicam que aquela minha criança está engasgada, que é uma situação grave, quanto tempo essa criança teria de atendimento, né, sem o oxigênio, quanto tempo ela teria para começar a desenvolver sequelas ou não, então quanto tempo eu tenho para atuar. Então tudo isso aí são conhecimentos de forma muito simples, que para a gente no nosso dia a dia, a gente já sabe que isso aí é muito claro, mas para a grande maioria das pessoas isso não está claro, porque não é um conhecimento que está ao acesso de todas as pessoas como deveria ter. Então são essas duas situações. Sempre que a gente vai deixar alguma criança maternidade escola, existe um centro no PEN, que é ali do lado da UFC, que ela cuida dessas crianças com paralisia cerebral, com alguma situação de deficiência por conta de hipóxia, né, que é a falta de oxigênio no cérebro. E basta você caminhar nos corredores, você vai ver aquele cuidado das mães com aquele bebê, com aquele adolescente, que você percebe que tem um déficit motor, um déficit cognitivo, você percebe na expressão das mães o quanto é difícil lidar com isso. Então, tem situações que você não tem o que fazer realmente, que já é genético, então foi algo que aconteceu na hora do parto. A gente não está falando disso. Está falando de situações que possam ser modificáveis. É o acidente doméstico. Esse é o nosso foco, evitar a sequela do acidente doméstico. E isso só pode ser evitado se a pessoa que cuida do bebê diretamente, que está com ela realmente no braço, tem o conhecimento, sabe o que fazer, vai fazer a diferença tanto na vida dela e, obviamente, na vida daquela criança que é o nosso bem mais precioso, que é o nosso filho. Certamente, Wagner, certamente. E eu queria ilustrar isso fazendo uma comparação entre um seguro de carro e a mãe estar preparada para emergências, né? Eu vejo muitas pessoas fazendo seguro de carro, muitas. E, é claro, tem que fazer, você tem que zelar pela segurança do seu patrimônio. Show. Mas e se eu te falar que você está preparada para emergências com seu filho, gera muito mais benefícios do que o seguro de carro. Então, vou me elencar aqui. Eu vou falar aqui e vou fazer um bate-bola com o Campos aqui.
O seguro de carro, ele deixa a pessoa mais tranquila? Deixa. Ele dá mais segurança? Dá. Ele reduz consideravelmente os custos com as consequências financeiras? Sim, a pessoa bate num carro, você tem que dar culpa. Imagina, bateu em 3 carros lá, você tem que arcar com isso sozinho. É muito melhor pagar só a franquia, né? Então, é uma redução considerável financeira. Campos, falando aqui de seguro de carro, tu acha que tem mais algum benefício? Pensa em algum outro benefício aí de seguro de carro, que tu vê, não, tem mais isso aqui. Pensa, tu consegue lembrar algum agora? Eu só lembrei desses. O benefício maior é a tranquilidade, Julia. Se você tem um seguro, você está tranquilo. Você imagina a situação que a gente passou em Fortaleza há alguns meses, alguns anos, situação de depredação de veículos, situação de assalto, que estavam roubando carros, é uma situação alarmante dentro da nossa cidade, né? Até a segurança pública começar a agir realmente com efetividade, com a inteligência, né, com tudo. A gente sabe que a polícia não para, o Ceará é extremamente capacitado e atuante, mas a inteligência agiu muito nessa situação. Mas você tendo seguro, você fica mais tranquilo. Não, realmente meu carro pode ser roubado, mas eu não vou perder meu patrimônio. E é essa tranquilidade que é o maior valor que eu vejo no seguro. E é essa tranquilidade agora, que a gente quer trazer. Isso, fica comigo aí. Agora pronto, a gente falou dos benefícios do seguro de carros, a gente vê as pessoas fazendo seguro para ter essa tranquilidade. Vamos falar dos benefícios que você está preparada para uma situação de emergência. A pessoa fica mais tranquila, Campos, se sente mais tranquila, se sente mais em paz, a pessoa se sente mais segura, ela tem mais segurança em estar só com a bebê. O que você acha aí? Ela treinada, tem, né? Ela treinada com conhecimento, ela comprou o seguro. Comprou o seguro, é vitalício, né? E é vitalício, porque o conhecimento ela leva para o túmulo, né? O seguro você tem que estar renovando, né? Então já tem essa vantagem aí, verdade, é vitalício. Essa pessoa, ela pode reduzir consideravelmente os custos financeiros com as consequências do acidente? O que você acha aí? Ela consegue reduzir esses custos, mas as consequências dos tratamentos? O conhecimento é caro, a gente sabe, né, Juliano? Mas o seguro tem um valor que você paga para te dar essa tranquilidade. O conhecimento também está equiparado a isso. Você paga um valor para adquirir esse conhecimento e consegue a tranquilidade para, caso ocorra uma situação dessa, você consegue se desvencilhar desse problema, que se você não tivesse, você teria um custo muito maior no futuro. Imagina os tratamentos, que não seria, né, ao longo dos anos, o impacto disso. Mas agora, eu vou citar vantagens que tem para a pessoa que tem esse preparo, que quem tem seguro de carro não tem. Por exemplo, reduz os custos emocionais. Porque depois que passa a situação do seguro, beleza, acabou. Você não está emocionalmente, não olha para o carro já todo bonitinho, você não fica, eu bati. Não, o carro já está todo consertado lá. Mas, emocionalmente, a pessoa, se acontecer um acidente e não estiver preparada, ela fica remoendo. Ela, estando preparada, ela evita esse acidente, ou melhor, ela não evita o acidente, mas ela evita que esse acidente tome proporções e consequências indesejadas, então ela tem ganhos emocionais. Outra coisa, olha, Campos, se a pessoa conseguiu agir na hora que aconteceu o acidente, ela interviu de maneira correta e salvou o filho, ela vai ter mais tempo para ela. Por quê? Porque ao longo do tempo, ela não vai ter que estar levando o filho para fisioterapia, para terapia ocupacional, para fonoaudiologia. Ela não vai ter esse trabalho a mais. Esse tempo que ela teria a mais vai ser para ela curtir ela, até para ela ficar no ócio, se for o caso, mas para ela curtir com ela. Então, isso também não é uma vantagem que deve ser levada em conta, Campos? Isso, é o emocional, principalmente, né, relacionado a isso, ao bem-estar que você está proporcionando à sua família, né, porque não se compara uma situação dessa, ou você ter essa dicotomia, né, de uma criança doente e uma criança sadia, isso ninguém quer passar, né. Tem um aspecto econômico, que você já citou. Então, tudo isso aí é fechado em um momento só, que é você conseguir trazer a tranquilidade para a sua família, e você consegue trazer essa tranquilidade com conhecimento, que vai te deixar apto a treinar as pessoas, a conseguir agir em caso de emergência na sua casa e até mesmo na rua, atendendo outras pessoas. Então, é um seguro vitalício, como você falou, e um conhecimento até mesmo transferível.
Então, seguro que você pode transferir para as outras pessoas, porque o teu conhecimento vai se expandir, vai sair da tua casa, atingindo outras famílias e trazendo benefício para muita gente. Então, gente, vocês percebem que mesmo que você tendo conhecimento, mesmo que você não precise atuar, você se sente mais segura. Quer dizer, é um ganho que você tem, você se sente mais tranquila, você tem mais paz. Certamente, você contribuiu com o desenvolvimento do seu filho, porque se acontecer, você sabe que você vai dar conta. Então, tem todos esses ganhos. E tem mais um ganho, Campos, que eu não falei aqui, vou falar agora, que é o seguinte. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela escreveu o livro sobre a morte e o morrer. E nesse livro, ela entrevista pacientes em estado terminal. E ela desenvolveu uma metodologia lá e ela diz que a morte ela tem 5 estágios. A morte ela tem 5 estágios. E dentro desses estágios, ela conversando com os pacientes, né? Todos que tinham um luto maior, uma dor maior, falam que a pior dor que tem é a dor do arrependimento. É a dor de ter tido a opção, a oportunidade, de ter tido a oportunidade de fazer alguma coisa que venha a contribuir com a vida dele e tal, e a pessoa não fazer. Então, elas falam todos que a pior dor é a do arrependimento. Então, a gente não quer, eu e o Campos, toda a equipe do Bebê Protegido, a gente não quer que você sofra dessa dor do arrependimento. Eu li em outro livro que ele diz que uma vida que vale a pena é uma vida sem arrependimentos, né? Certamente, se a pessoa chegar no final da vida e dizer, olha, eu estou feliz com o que eu fiz, eu não me arrependo de nada que eu tenha feito, eu vou partir dessa para outra, uma cabeça tranquila, eu acho que é uma vida que vale a pena. Então, a gente não quer que você tenha essa dor do arrependimento, por isso eu quero te fazer um convite especial. No dia 8 de abril, às 20 horas e 20 minutos, nós aqui do Bebê Protegido vamos fazer um webinário onde a gente vai te ensinar como estar preparada para emergências, principalmente com emergências de engasgo. Então, a gente vai te ensinar o passo a passo, você vai aprender como fazer. Vale dizer que esse webinário ele vai ser 100% online e gratuito, então basta você se inscrever, mas você se inscreve, segue as nossas redes sociais, você vai achar o convite lá, e você se inscreve, garante a presença, aproveita e convida mães para se inscrever também, essa mensagem é importante, então faz esse convite também, para que mais pessoas se inscrevam nesse webinário, para ter esse conhecimento tão importante, e a gente vai passar isso daí para vocês, e eu tenho certeza que vai ser algo fantástico, vai ser algo que vai te dar tranquilidade, vai te dar paz, vai te dar segurança, e vai ser algo que você, como o Campos falou, você vai poder contribuir com esse conhecimento com as outras pessoas. Então, eu queria que o Campos falasse um pouco aí do webinário, e depois a gente vai falar algumas perguntas aqui, a gente vai abrir para algumas perguntas, tá ok, Campos? Mas, e aí, você convida ou não convida o pessoal para o webinário de 8 às 20h20? Faz. Todo mundo tem que participar, Juliano, porque a gente sabe que na internet tem muita informação, mas é informação fragmentada, conhecimento quebrado. Então, a gente vai, nesse webinário, a gente vai estabelecer uma rotina e um fluxograma de operação. É basicamente para saber reconhecer, entender qual é a gravidade da situação e agir em diferentes fases etárias daquela criança. Então, você conseguir reconhecer o engasgo em uma criança pequena, um bebê de colo, é diferente de uma criança maior, de 4 ou 5 anos. A gente vai comentar essa situação. Nosso lema principal é bebê protegido, mas a gente sabe que o bebê tem um irmão, né? O bebê tem um priminho que está ali. Então, a gente quer expandir essa situação, trazer esse conhecimento e trazer a segurança e a tranquilidade para a família. Sensacional. E você falou uma coisa importante, que foi uma das coisas que fez a gente criar o Bebê Protegido também. Interessante, cara. Você disse, tem muita informação na internet. É verdade, tem. Mas eu fico abismado com a quantidade de informação errada que tem na internet. Isso me deu medo. Se tu for ver, Campos, não sei se você já teve a curiosidade de fazer essa pesquisa. Eu fiz. E eu me preocupei muito, o pessoal ensinando da maneira errada. Então, pior do que você não saber, talvez seja pior fazer o errado. Né? Então, é muito importante isso que você disse, que tem informação fragmentada, quebrada, e aqui você vai conseguir toda a informação, não é isso, campeão? Perfeitamente. Com fluxograma, começo, meio e fim,
aspectos importantes e direcionamento para as prioridades que aquele paciente, que aquela criança está precisando naquele momento de emergência. Show. Eu vou aproveitar, como eu disse, tem alguma pergunta aí, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para a gente responder aqui. Tem uma aqui, Campos, ó. É verdade que a febre acima de 39 graus de febre causa convulsão no bebê? E aí responde essa daí para a gente, cara. Pronto, Juliano. Existe uma situação da convulsão febril na criança, principalmente até os 5 anos de idade. Está muito relacionado a isso. A criança tem um acesso de febre, essa febre perdura e ela acaba por convulsionar. É uma situação benigna. O que é que eu quero dizer com benigna? Que não é uma situação neurológica, que ele não está convulsionando porque ele tem uma doença neurológica e vai convulsionar a vida toda. Então, é algo meio que a gente é esperado. Então, é normal, mas é esperado em uma criança até 5 anos que tem um acesso de febre. Às vezes, quando tentamos baixar essa febre de forma mais rápida, desencadeia a convulsão, mas o fato é que é uma situação que ocorre muito, que é muito comum, né, mas que é benigna. Depois de tratado, depois de levado para o acompanhamento do pediatra para fazer uma avaliação após a convulsão, se está dentro desse parâmetro, é uma situação benigna que não vai ocorrer depois desse período de 5 anos. Excelente, eu acho que respondeu a pergunta. A gente tem outra, deixa eu ver aqui se tem outra. Tem aqui, se meu filho bater com a cabeça no chão, ele não deve dormir por quanto tempo? O pessoal tem essa história que se levou uma pancada na cabeça, não pode dormir. Fala essa daí pra gente aí, Campos. Olha só, Dilane, tem algumas situações em que quando ocorre o traumatismo crânioencefálico, tem lesões de vasos sanguíneos dentro da cabeça. E esses vasos sanguíneos vão sangrando aos poucos, aumentando a pressão intracraniana. Então, se a criança... E esse aumento da pressão vai causar uma alteração do estado de consciência. Então, se a criança dorme, quando eu chegar no hospital com ela sonolenta, eu não vou saber se ela está sonolenta por conta da noite, que ela já está cansada e quer dormir, ou com alteração do nível de consciência por conta do impacto. Então, basicamente, é para não perder o parâmetro do nível de consciência, que é importantíssimo, que é a escala de Cohen-Glasgow, que a gente vai falar isso no decorrer das lives, das nossas aulas, mas basicamente é manter a criança alerta, vai conversando, vai estimulando para chegar no hospital, ela sem sono do dia a dia, para o médico examinar e ver se não tem rebaixamento do nível de consciência por conta do trauma. É importante, vocês vão aprender com a gente, pessoal, que uma das coisas que você tem que fazer, mesmo quando você recupera a vítima, é monitorar. E quando a criança está alerta, ou seja, está acordada, fica fácil o monitoramento. Quando a criança dorme, você não sabe, ela dormiu porque ela está cansada e está com sono normal, ou ela dormiu porque a pancada causou isso nela, causou um nível de inconsciência, deixou ela inconsciente, deixou ela desmaiada. Então, como você não sabe, até que você tenha um diagnóstico, uma resposta melhor, é adequado que você faça isso que o Campos diz. Olha, fica estimulando a criança, deixa ela alerta, para que aí sim, depois do diagnóstico do médico, se for o caso, depois dos exames que ele pedir, aí você poder ficar tranquilo. Então, não é que bater a cabeça não pode dormir. É porque você tem que monitorar a criança e você monitorando ela em estado de alerta é bem mais adequado. Ok? Então, vamos ver se tem outra pergunta aqui. Conheço uma criança que caiu da janela e bateu a cabeça e dizem que ela está sem andar porque o tio não era para levar ela para o hospital de carro, e sim na ambulância. Existe isso? É possível sim. Vou deixar que o Campos responda, eu contribuo depois, mas pode ser. Fala aí para a gente, Campos, como é que é isso aí? Olha só, qualquer impacto acima da linha dos ombros, na região da cabeça, pode ter repercussão também na coluna, principalmente a coluna cervical, que é o pescoço. São as 7 primeiras vértebras aqui da nossa coluna. A nossa cabeça, ela tem um peso considerável, e na criança maior ainda. Enquanto a criança está se desenvolvendo, a cabeça é desproporcional ao corpo, ela é bem maior, então é mais pesada. E esse movimento causado pode levar a uma lesão na coluna cervical. Então, no trauma, na queda, com a variação brusca do movimento e velocidade do pescoço, eu posso ter uma lesão
na coluna. Então, eu tenho que saber imobilizar e levar essa criança para o hospital de modo que a coluna não sofra variações. Eu tenho que alinhar a cabeça, alinhar a coluna e levar essa criança numa prancha rígida para evitar movimentação, até chegar ao hospital, uma proteção manual, o que for. Então, talvez seja isso que essa pessoa comentou. Levar uma criança de carro, de qualquer situação, sem ter essa preocupação com a estabilização da coluna cervical, acabou que teve uma lesão de coluna e lesionou a medula, causando uma paralisia, né, que eu estou vendo aí, a criança deixou de andar, né, teve alguma sequela motora por conta, possivelmente, de uma lesão medular por conta do trauma. Imaginem aí, pessoal, o seguinte, a criança, imagina aí a situação, ela caiu e ela teve uma fissura ali na coluna cervical, né? Ou na coluna vertebral, ninguém sabe como foi, mas ela teve uma fissura ali na coluna. Mas a medula que passa por dentro, ela ainda está íntegra. Então, o que é que acontece? Se você proteger, se você estabilizar aquela coluna, que é uma vítima de trauma, uma queda acima da linha dos ombros, é uma vítima de trauma, a gente tem que considerar como sendo trauma, então você tem que saber imobilizar para conduzir pelo hospital, porque se você não imobiliza, e se a pessoa está com uma lesão, imagina que o osso está trincado, e você começa a mexer, aquele osso trincado, ele pode vir a lesionar a medula, e aí a medula sendo lesionada, isso compromete a função motora, dependendo da altura, né, de onde for, pode comprometer a função motora das pernas, dos braços até, enfim, não sei se era essa a intenção, mas pode acontecer uma situação dessa por uma má imobilização, e aqui com a gente vai ensinar como você identificar se a vítima tem trauma ou não, quando você tem que imobilizar ou não, mas sempre que você tiver na dúvida, será que é trauma? Sempre que você tiver o será, você vai agir como se fosse, então você vai imobilizar a criança e a gente vai te explicar como. O Corpo de Bombeiros tinha um trabalho na assessoria de comunicação e tinha um coronel lá que ele costumava falar o seguinte, o Campos sabe muito bem, mas vale mexer um dedo do que mexer a vítima, né? Ligue 193, lembra disso aí, Campos? Trabalhava com ele, né? Salva. O 193 telefone que salva, aí, ó, sabe o jargão todinho. Beleza, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aí. Eu não sou da área de saúde, mesmo assim, será que eu consigo agir em uma emergência com a minha filha? Certamente, certamente. O que é que acontece? Tudo que você sabe hoje, você teve que aprender. Você não sabia andar de bicicleta, você aprendeu a andar de bicicleta. Você não sabia exercer a profissão que você faz agora. Você teve que aprender. Então, agir em uma emergência é algo que você pode aprender independente da sua área de trabalho, da sua área de atuação. É algo que você pode aprender. Desde que você tenha pessoas que saibam explicar isso, que dominem esse conhecimento, saibam fazer essa explicação e saibam te treinar. Então, você, arrumando essas pessoas, fazendo o que é proposto, fazendo exercícios que são propostos, você certamente vai aprender. Na verdade, Campos, pode ou não pode uma pessoa que não é da área de saúde estar preparada para emergência, hein? Sem dúvida nenhuma, amigo. Qualquer pessoa com boa vontade, com interesse de aprender, com o objetivo de trazer esse conhecimento para a sua casa, ela pode ser treinada sem dúvida nenhuma. Mas, como estou te dizendo, não é um treinamento qualquer, não é procurando coisa fragmentada na internet. Você tem que ter um fluxograma, tem que ter uma linha de ação, tem que ter um acompanhamento de prioridades, saber o que é realmente importante e saber em que momento fazer cada ponto dessa abordagem do atendimento. Então, procurando conhecimento correto, com pessoas treinadas, com pessoas que sabem passar esse conhecimento, qualquer pessoa de qualquer área pode aprender e pode se tornar um socorrista, um salvador de vidas nesse nosso Brasil. Verdade. Eu sou bombeiro. Eu não era antes. Eu tive que aprender a ser. O Campos também, ele é bombeiro, ele não era. Ele teve que aprender a ser. A gente não entendia de emergência pré-hospitalar. A gente aprendeu isso. E hoje a gente treina outras pessoas, a gente treina bombeiros que salvam vidas. A gente treina policiais que salvam vidas. Enfim, a gente treina várias pessoas que salvam. Então, se você tiver um método certo, certamente você vai conseguir estar preparado para emergência, independente da sua área de atuação. Eu acho que não tem mais pergunta. Dá uma olhada aqui. Eu acho que as perguntas acabaram. Então pronto, a gente vai ficando por aqui. Agradeço demais a sua atenção, a sua audiência. Muito obrigado. Compartilhe essa informação com pessoas que você acha que essa informação venha a contribuir.
E eu faço um convite também para seguir nossas redes sociais, Bebê Protegido, no Instagram, no Facebook e no YouTube. E eu tenho um convite especial para o webinário, né? O Campos vai te convidar aí para o webinário do dia 8 de abril, às 20h20. Faz o convite aí, Campos, e já te despede aí do pessoal. Pronto, 8 de abril, lembrando a todos, 8 de abril, às 20h20, a gente vai falar principalmente sobre engasgo em várias faixas etárias, vai treinar você com um fluxograma prático, que qualquer pessoa pode acompanhar, aprender e ficar apta a desengasgar uma criança de diversas idades. Segue a gente, 100% online, 100% gratuito, pode acompanhar no Facebook, no Instagram e no YouTube. Valeu, campeão. Obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau.